Opa, tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, vamos lá. Esse trabalho, né, acadêmico tem como tema de estudo o preconceito com a formação dos profissionais dos cursos de graduação EAD no mercado de trabalho, né? Como autores temos Ieda Alves Silva, Adailto José de Jesus e o Leandro de Brito Santana, né? Como monitores são Karine Aparecida de Souza, Diego Fabrício Cruz do Alibe, né? E como nossa orientadora, a professora doutora Ângela Abreu Rosa de Sá. Pode passar, por gentileza. Como introdução, né, temos os desafios encontrados pelo profissional formado no EAD. Eu aponto que, dependendo da área de formação, pode passar por dificuldade no cumprimento de tarefas ou demandas por conta de pouca experiência prática que poderia ser sanada caso fosse oferecido pela instituição de ensino, né, por meio de aulas práticas, como, por exemplo, cursos como educação física e enfermagem, né? Inclusive, nos artigos que nós estudamos aqui, né, o autor, né, aponta a dificuldade que o aluno de educação física tem com a formação sem as aulas práticas, né, na sua formação acadêmica, né. Lidamos também com preconceito gerado pelo pouco conhecimento do ensino remoto, né, que com o estudo do tema... Perdão, minha tela tá travando aqui um pouquinho. Só um minutinho. Minha janela fechou aqui, deixa eu abrir aqui rapidinho. Então vamos lá, né? Estávamos falando sobre o preconceito, né, gerado nessa área pelo pouco conhecimento, né, em relação ao ensino remoto, né? Que, com o estudo do tema abordado, né, foi possível reconhecermos que as colunas que sustentam esse preconceito é, de fato, a desinformação com a metodologia de ensino, né, que estrutura o senso comum. Um dos principais argumentos é que, pelo aluno não ser supervisionado de forma constante pelo professor de determinada matéria, o aluno pode criar formas ilícitas para produzir trabalhos, provas, né, por exemplo, com o uso da inteligência artificial, por meio de colas da internet, né, e também lidamos com a melhoria no método do EAD, né? Um dos pontos que mais necessitam de melhoria são investimentos, no caso, né? É o apoio ao estudante, né? Com mentorias online, serviços de suporte, acessibilidade e inclusão, né? E as ferramentas tecnológicas que viabilizaram a formação EAD, né? Que, sem dúvidas, o sistema de ensino EAD é uma das ferramentas de inclusão social muito importantes hoje na sociedade, né, que temos, né? E isso só é possível graças às ferramentas tecnológicas hoje existentes, né? O advento da internet, o avanço tecnológico nos smartphones, né? As plataformas interativas, como, por exemplo, os AVAs, né? Isso tudo contribui para o desenvolvimento do estudante e do profissional, né? Pode passar o slide, por gentileza. E esse trabalho tem como objetivo central explanar acerca das dificuldades de inserção no mercado de trabalho enfrentadas pelos profissionais formados no ED e enfatizar seus pontos positivos, né, no caso, né. Eu aponto aqui bem rapidamente que uma das principais dificuldades na inserção do profissional no mercado de trabalho é a desinformação e desconfiança por parte de alguns recrutadores, né? Alguns parecem dar mais importância a essa modalidade experiencial, ou EAD, e algumas empresas que possuem um modelo de processo um pouco mais antigo, né? Um pouco mais arcaico, né? E os pontos positivos, né? Temos a autodisciplina que o estudante tem, normalmente ele tem
deve desenvolver um pouco mais assertivamente, né? Habilidade em tecnologia, adaptabilidade e habilidade em pesquisa online, principalmente, né? A gente pesquisa muito online ali, e a resolução de problemas no dia a dia, né? Então, esse foi o objetivo principal, tá? No caso, eu passo a palavra para o Adailton. Adailton, microfone fechado. Perdão. Desculpa. Bom dia a todos. Este artigo é uma revisão bibliográfica que foi produzida através da metodologia Prisma, usando como base de dados a plataforma do Google Acadêmico e fazendo uso das queries de busca Preconceito, Ensino à Distância, or EAD, e Ensino à Distância, or EAD. Passar, por favor. A plataforma retornou diversos artigos que foram submetidos ao critério de inclusão, que é o recorte temporal do período de 2019 a 2023, aos critérios de exclusão, TCC, livro, tese, dissertação, e não estar no idioma português. Com todo este processo aplicado, nos restaram 4 artigos que serviram de base para a elaboração do nosso artigo. Pode passar, por favor. O preconceito é mais voltado para profissionais da área da saúde. Durante a pesquisa, nota-se que a área da saúde é uma das mais afetadas pelo preconceito, devido à sua complexidade e à necessidade de treinamento prático, sem contar o fator humano, que é sempre mais difícil lidar com pessoas, atendimento ao público. O aumento na aderência da modalidade na pandemia, eu vejo que a pandemia foi o fator preponderante para esse aumento de aderência. Eu vejo como o EAD como antes pandemia e pós pandemia, porque a sociedade se viu obrigada a aderir a essa metodologia. Universidades que não trabalhavam com EAD começaram a utilizar, e as que já trabalhavam se viram na necessidade de otimizar os seus processos. Isso ajudou com que o preconceito venha diminuindo progressivamente, né? Inclusive o aumento do trabalho home office, né? Tem empresas que até criam as suas plataformas de ensino corporativo, visando capacitar, aprimorar as competências técnicas de seus colaboradores na busca de otimizar o seu desempenho, aumentar a sua qualidade. Então, essa é a vantagem do EAD. O EAD possibilita mais autonomia aos estudantes. Ele permite o estudante gerenciar os seus estudos, de forma a conciliar com sua vida acadêmica, pessoal, profissional. Eu vejo isso como ponto positivo, porque é desafiador, né? Exige sua capacidade de se adaptar, de resolver os seus problemas do dia a dia, de abrir mão de feriado, de fim de semana. Com certeza mostra ali toda a sua resiliência, né? Eu acho que esse é um dos fatores que são muito importantes que ajudam, né, a continuidade do EAD. Eu passo a palavra para a companheira Ieda. Obrigado. Primeiramente, bom dia, pessoal. Após a análise, né, de todos os artigos e a conclusão da pesquisa, né, a gente chegou ao consenso que o preconceito ele vem diminuindo cada vez mais, porém ele é um tema que ainda deve ser discutido e trabalhado, né? A gente ainda tem que debater sobre esse assunto e ver quais as melhorias que devem ser feitas. A gente pode prever, né, pode lidar futuramente com a extinção, né, desse preconceito, porém a gente ainda tem que trabalhar sobre ele, debater, porque é um preconceito que vem, né, pelo desconhecimento sobre o ensino, que diminuiu aí depois da pandemia, né, ele teve uma queda por conta do aumento da adesão, e as plataformas de ensino elas vêm sendo cada vez mais melhoradas, porém ainda tem
todo um processo que deve ser feito, né? A gente ainda tem que trabalhar sobre essa temática. Próxima tela, por favor. Aqui são os artigos referenciais, né, que utilizamos como base para a nossa pesquisa. Próxima tela. E aqui nossos agradecimentos à doutora Ângela, que nos auxiliou, a gente aprendeu muito, a gente desenvolveu tudo assim com muito carinho. Também agradecemos aos monitores Karine e Diego, que sempre se dispuseram a nos ajudar, né? E a toda a organização do Simfict, agradecemos por essa oportunidade. A gente cresceu muito com isso, eu aprendi muito, meus colegas também. A gente formou uma equipe e eu acredito que todo mundo queira dar continuidade, porque é muito importante, vai agregar muito no nosso currículo, na nossa vida pessoal também. Muito obrigada.